Boa noite. Vamos fechar então os nossos olhos e vamos relembrar essa melodia maravilhosa do nosso irmão, trazendo paz nos nossos corações, trazendo o campo energético de nossa Mãe, Maria Santíssima. Mãe, cuida de mim. Vamos deixar que este mantra esteja conosco, nos acompanhando, nos inspirando neste momento de aprendizado, de conexão com o mundo espiritual. Que assim seja. Meus irmãos, nós nessas palestras seguimos alguns desses livros tão interessantes que nos deixou a psicografia extraordinária de Chico Xavier. São inúmeros, centenas de livros, não é? E nessa série de palestras, nós estamos estudando este livro, Pão Nosso, que por sinal saiu agora com uma edição nova, uma capa dura, bem bonita. É um livro que vale a pena a gente ter nas nossas casas. São mensagens breves, mas com ensinamentos muito profundos, baseados no Evangelho do Cristo. O nosso tema de hoje é o Evangelho e a mulher. Então, eu fui escolhida para dar essa palestra, o Evangelho e a mulher. E é um tema que me toca muito, de uma forma muito especial. Eu digo, quando eu me apresento, eu costumo dizer que eu sou Dagmar, filha da Teresa, neta da Dagmar e da Maria, bisneta da vovó Brígida, uma parteira ali daquela região de Araxá, que dizem que durante toda a sua vida ela fez milhares de partos. Começou adolescente. E minha vovó Dagmar, de quem eu tenho a responsabilidade, a alegria, a honra de ser neta e de ter o seu nome, foi também uma trabalhadora da Seara do Cristo na questão do espiritismo, da espiritualidade. Minha avó foi uma médium extraordinária que trabalhou toda a sua vida na Seara do Cristo, em Brasília principalmente, depois que eles se mudaram de Araxá para Brasília, e até os 90 anos ela dirigia 2 trabalhos mediúnicos na Comunhão Espírita de Brasília. E minha mãe, Terezinha, foi também uma mulher missionária que desenvolveu um trabalho muito grande, tendo sido a coordenadora de todo esse movimento que deu origem à Casa de Eurípides, o Hospital Espírita Eurípides Barçanufo. Então, eu tenho essa alegria, essa honra de ter vindo nessa família e também sinto o peso dessa responsabilidade. Falar sobre a mulher e o Evangelho do Cristo é um tema muito especial. E é interessante a gente observar que, como diz aqui Emmanuel nesse capítulo, que Jesus teria sido um dos primeiros feministas do planeta. Porque Jesus, apesar de naquela época, não é, a situação da mulher era ainda muito mais difícil do que é hoje, não é? Nós sabemos, inclusive, que as mulheres, na nossa cultura, na história da humanidade,
diferente de culturas para culturas, mas não tem muitos anos que se percebeu, por exemplo, se aceitou a condição da mulher ter alma, não é? Da mulher ser um ser que poderia se apresentar publicamente, estar ao lado de um homem. Então, essa condição de inferioridade, de opressão, não é? Com relação à mulher, Jesus nos deixa uma lição nesse sentido. Quando ele, inclusive, acolhe e tem como uma de suas principais discípulas Maria de Madalena. Quando nós temos no Evangelho que naquele momento tão importante, tão crucial da vida do Cristo, que foi justamente o seu desencarne e a sua passagem para o plano espiritual, estavam ali 3 mulheres sendo testemunhas da vida que continuava. Então, a figura da mulher é muito ressaltada, não é? Por Cristo, pelo seu Evangelho. Aqui, nessa lição, Emmanuel começa citando Paulo de Tarso, que é dito nos estudiosos do Evangelho, da Bíblia, como um homem que teria tido uma postura muito rígida e, inclusive, por muitos é dito que ele era muito severo com as mulheres. Depois a gente vai estudando mais e a gente vai contextualizando um pouco toda essa postura de Paulo de Tarso. Nesse capítulo, Emmanuel começa com Paulo aos Efésios, dizendo assim, que Paulo teria dito: assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Eu fico imaginando que aqui é como se fosse um grande avanço, pedir que os homens amem suas mulheres, como se fossem os seus próprios corpos. É algo assim, digno de uma reflexão. Quer dizer, os homens que amam tanto, naquela época, o amor ao próprio corpo era algo tão sagrado e aceito, mas as mulheres provavelmente não tinham este lugar. E depois diz mais: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, hoje a gente escutando essa frase, escutando essa sentença de Paulo, a gente pode imaginar realmente o que era essa condição do ser feminino naquela história, naquela época. Hoje, e o Espiritismo traz isso com muita clareza, várias das perguntas de Kardec aos espíritos na codificação espírita têm relação com essa característica do ser humano. O que é o ser humano? O que é o ser mulher e o ser homem? O espírito tem um sexo? Como é? Nós encarnamos várias vezes no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem. Como se dá esse processo? Que nós sabemos hoje é que existe um grande aprendizado na vivência como mulher e na vivência como homem. E o que nós também sabemos é que muitas vezes aquele espírito escolhe sim uma trajetória, uma forma de se desenvolver, seja no universo feminino, no corpo de mulher, seja no corpo de um homem, mas que também é muito comum e necessário que a gente, no nosso processo evolutivo, passe pela experiência também de ser ora mulher e ora homem. Mas o espírito, na sua essência, não tem esta dualidade. O espírito é pura essência, é luz. Mas nós precisamos do corpo físico e nós vamos nos desenvolver num corpo ou noutro.
Hoje sabemos também que muitas vezes aquele espírito está num corpo de homem, mas ele se sente na sua essência, na sua alma, ele se sente uma mulher. E o contrário, quantas vezes aquele espírito encarna como uma mulher, mas ele no decorrer de sua vida se percebe numa outra condição. E aí hoje nós temos essas terminologias dos homens trans, das mulheres trans. O espiritismo tem possibilidades, tem instrumentos para compreender este processo, para acolher esses seres, para acolher as famílias que passam por estas situações, muitas vezes numa situação de dor e sofrimento e dificuldade de aceitação. Mas aqui nós estamos falando do Evangelho e da mulher. O que é o ser mulher? Qual é o aprendizado do ser feminino? O que é essa essência do feminino que nós nos estudos psicológicos, principalmente se nos debruçarmos em estudiosos da psique humana como Carl Jung, nós vamos perceber que a essência, a qualidade do feminino e do masculino estão presentes em todos nós, homens e mulheres. Mas é evidente que se eu encarno como uma mulher, esse meu equilíbrio hormonal e essa minha característica, essa qualidade do meu espírito, ela vai trazer a essência e a expressão do feminino. Mas nós temos também em nós essa energia, essa qualidade do masculino. Porque, como diz a medicina chinesa milenar, mais de 5.000 anos de estudos, não é? Da medicina chinesa, nós sabemos que tudo no universo contém essas duas grandes dualidades, vamos chamar assim. Essas forças que são opostas, mas que se complementam, que são necessárias nesta complementação. O Yin, a força do feminino, e o Yang, a força do masculino. Essa qualidade do Yin, quando falamos do Yin, nesta filosofia, nós estamos nos referindo à sensibilidade, ao hemisfério direito do cérebro, à capacidade de sermos intermediárias com mais propriedade entre os mundos. É interessante que as principais médiuns da codificação espírita eram mulheres, as duas meninas e as outras médiuns, na maioria mulheres, porque a mulher tem, o ser feminino tem mais desenvolvido esta sensibilidade, esta sensorialidade. Outras qualidades do feminino que observamos e que sentimos, não é? E que são importantes serem acolhidas, identificadas. A nossa capacidade de um amor incondicional, que a nossa condição de sermos mães, sejamos mães biológicas, sejamos mães que adotamos crianças, sejamos mães dos nossos sobrinhos, não é verdade? Aqui nós temos uma mãe de vários sobrinhos. E esse amor incondicional do ser mulher, ele é muito especial. Ele faz toda a diferença. Isso não só entre os humanos, mas também se nós observarmos no reino animal, nós vamos perceber o grande potencial e a qualidade tão necessária para gerar e para sustentar a vida que vem através do ser feminino. É a mulher que está mais ligada também à qualidade da cura, do cuidar do outro. Isso é muito do feminino. Isso não quer dizer que homens não tenham estas qualidades. Felizmente,
Muitos têm essa qualidade bem desenvolvida e ela é necessária no cuidado com o outro, porque ela vem desse lado, ela vem dessa essência que é do feminino. E na nossa história da humanidade, nós vimos e presenciamos e estudamos tantas situações onde essas mulheres curandeiras, parteiras, mulheres que se dedicavam a cuidar dos outros, que manipulavam as ervas medicinais, que conheciam também da essência humana, que acompanhavam as pessoas também na hora da morte. Esta qualidade do ser mulher, que por questões culturais, questões estruturais e políticas, muitas vezes foram condenadas até a morte por estas qualidades que ameaçavam de uma certa forma aquele poder que tentava então e acaba se estruturando da chamada ciência, principalmente da ciência médica. E é interessante como esses arquétipos, como nos diz Jung e outros estudiosos, ou seja, esta memória coletiva, dessa vivência do feminino, como isso é ainda impactante sobre nós. Como muitas vezes nós reprimimos em nós essas qualidades, como se trouxéssemos ainda um pouco este medo da punição, do julgamento, com relação a esses nossos poderes. Então, falar da mulher é mais do que apenas falar do sexo feminino, mas é falar da essência do feminino, tão importante e tão necessária, principalmente nos momentos de hoje. Nos momentos onde nós vimos predominar na política do mundo, predominar na estruturação do planeta, uma energia invasora, uma energia yang, sem a contrapartida do feminino, gerando guerras, dor, sofrimento, e mais guerras, e mais dor, e mais sofrimento. Portanto, nós precisamos reverenciar essa essência do feminino. Nós precisamos acolher em nós estas qualidades. Às vezes somos mulheres e reprimimos de uma certa forma esta qualidade por acharmos que ela pode nos colocar numa condição de inferioridade. Mas não existe inferior e superior na natureza. Existem complementos, existem qualidades que se estruturam e que necessitam conviver de uma forma harmônica. Segundo a medicina chinesa, a mulher é a terra, enquanto o homem é o céu. A mulher é a lua, é a noite, enquanto o masculino é o sol, é o dia. Sabemos que não podemos viver o tempo todo na noite, e a noite aqui no sentido, inclusive, que é uma qualidade do feminino, esse caminhar e esse mergulho na sombra, entendendo também como um mergulho na nossa própria espiritualidade. Nós precisamos da noite, mas nós precisamos do dia. Como as ondas de um mar, a onda que vai e o movimento que traz de volta aquela energia. Tudo é complementar, o masculino e o feminino. Mas aqui estamos falando da mulher. E amanhã no Brasil celebramos, não é? Todas as pessoas, ou mais forte na Igreja Católica, mas é muito forte na nossa cultura. Celebramos Nossa Senhora Aparecida, não é isso? A padroeira do Brasil. A figura de Nossa Senhora, ela traz em si todo esse arquétipo desse feminino amoroso, transcendente, que cura, que protege, tantas vezes sem julgamento. Essa mãe capaz de um amor incondicional.
Um amigo meu trabalhou como médico durante um tempo num presídio em São Paulo. E ele dizia que logo que ele chegou, os outros colegas o levaram até o pátio no momento de visita e disseram para ele assim: dê uma olhada aqui nas visitas dos aqueles que estavam ali, dos presidiários. Observe, veja aquele ali, está com um filho, uma mulher que parece ser esposa. Ele tem pouco tempo aqui, ele deve ser recém-chegado. Mas olha agora naquele canto, aquele outro homem. Veja que não tem quase ninguém perto dele. Veja quem o está visitando. É uma senhora idosa, é a mãe. Ele está aqui há muito tempo e quem ainda permanece visitando-o é a mãe. Então, essa qualidade da mãe, que é uma qualidade tão essencial do feminino, ela precisa ser reverenciada, ela precisa ser apoiada. Aqui, Emmanuel está dizendo, falando sobre Paulo, falando sobre Jesus, a importância da mulher ser acolhida e dela ser respeitada pelo homem, pelo outro oposto. Nós sabemos que já vivemos uma situação muito diferente, mas mesmo assim, ainda vivemos essa condição de não valorização daquilo que é da essência da mulher, da essência do feminino. Emmanuel diz que, embora existam essas críticas a Paulo de Tarso, que nós não podemos esquecer de que, ao fundar a primeira comunidade cristã no Ocidente, e esta foi a missão de Paulo de Tarso, levar o Evangelho do Cristo até os gentios, levar o Evangelho de Cristo até o Ocidente, essa foi a missão de Paulo de Tarso. Para isso ele foi chamado à consciência. Para isso ele pôde despertar de uma posição, a princípio, de desentendimento de quem era Jesus e de sua verdade, de sua missão, para ser depois um dos principais apóstolos do Cristo. Quando a caminho de Damasco, ele vê o próprio Cristo numa luz tão grande que o deixa cego. Nós já conhecemos essa história. Então, Paulo de Tarso, quando funda a primeira comunidade de cristãos no Ocidente, ele funda na casa de Lídia, uma das apóstolas, uma das seguidoras do Cristo. E isto é simbólico e isso é muito importante, porque nós estamos vendo ali uma diretriz, um ensinamento da importância da valorização da mulher. Segue ainda aqui Emmanuel nessa lição. Vamos ler aqui. Isso, Emmanuel diz assim: nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena e a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado às senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminina. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele.
Aquilo era uma revolução para a época. Dizer para o homem amar a sua própria esposa como a si mesmo, não é? Era revolucionário para a época. E é importante nós, então, resgatarmos toda essa contribuição, todo esse ensinamento que Jesus nos deixa a respeito do papel, da condição, da importância da missão da mulher, da missão do feminino. Nós sabemos, na verdade, que hoje se discute muito sobre o que é o ser mulher, e o que é o feminino, ou mesmo os movimentos feministas, não é? Nós trabalhamos com uma ideia que é hoje muito difundida por várias filosofias, escolas, que é o que nós chamamos do sagrado feminino. Também sabemos do sagrado masculino. O que é esse sagrado feminino ou sagrado masculino? É uma potencialização das características espirituais que vem através da roupagem feminina ou da masculina. É trazer para as mulheres aquilo que vai muito além de um apego à sua própria, o seu próprio corpo, a sua própria aparência. Não que não devamos cuidar do nosso corpo, não que não devamos cultivar uma boa saúde. Aliás, essa também é uma qualidade do feminino, muito importante, o cuidar do alimento, o cuidar do corpo. Mas aqui, quando falamos de um feminino sagrado, nós estamos falando na potencialização dessas características que são mais espirituais e que, inclusive, reúne as mulheres de uma forma superior. Aqui nós temos uma experiência muito rica nesta casa, já de alguns anos, coordenada pela nossa querida amiga que está aqui, Valéria Câmara, médica, e coordenadora desse trabalho, desse programa que chama Mães de Luz, que acolhe mulheres nesta condição da sua maternidade, ou mulheres que tentam engravidar e não conseguem, ou mulheres que tiveram perdas, sejam perdas gestacionais de todo tipo, ou sejam perdas de seus filhos, geralmente ainda pequenos. Este grupo que reúne justamente aqui na quarta-feira, às 3h30 da tarde, é um grupo que nos ensina muito sobre este feminino sagrado, onde nós trabalhamos com as mulheres a tão necessária autoestima, mas não uma autoestima que a coloque acima, seja do homem ou acima, seja do que for, mas que a resgate do seu valor, que a resgate na sua autonomia, que a resgate no seu potencial, não é? Que a acolhe nos momentos de dor relacionados à maternidade. É um trabalho que nos ensina muito. E é um trabalho que em determinados momentos nós trazemos também os homens. Aliás, sentimos falta, né, Valéria, de fazermos isso com mais frequência. Trazemos os companheiros dessas mulheres, para que eles possam também, num ambiente espiritual, num ambiente de acolhimento, que eles possam também se expressar, que eles possam também trazer suas dores, suas angústias, porque se é verdade que a mulher tem uma sensibilidade maior, isso muitas vezes nos traz também uma dor e um sofrimento mais manifesto. E as culturas que dizem que o homem não pode ser frágil, que não pode chorar, e isso infelizmente ainda é repetido na educação dos filhos, muitas vezes pelas próprias mulheres. Mas isso não é verdade. O homem pode e deve expressar seu sofrimento e sua dor, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós não expressamos nos adoece internamente. Então, esses momentos que nós criamos aqui, que é um momento também de ouvir
O homem são momentos muito ricos. Muitas vezes nós estamos tomadas por um feminino que a gente chama ferido. O que é um feminino ferido? O feminino ferido é aquela mulher que, seja nesta vida ou em outra vida, passou por experiências negativas de dor pela sua condição de mulher. Passou por uma situação de abuso na infância, infelizmente, situação tão frequente e ainda tão recorrente no nosso país e em todo o mundo. Essas situações, elas não só causam uma ferida, muitas vezes tão difícil de ser integrada e cicatrizada no corpo e no espírito, na alma daquela criança, e isso muitas vezes continua reverberando na mulher adulta. Às vezes é um feminino ferido na relação com o pai, ou mesmo com a própria mãe, uma não autorização de expressar o que ela sente, de não poder estudar o que ela queria estudar, de não ter acesso àquilo que ela queria ter acesso, de se sentir inferiorizada, violentada. Isso causa uma dor, no que a gente chamamos de um feminino ferido. E às vezes, neste padrão, a mulher se torna uma pessoa que manifesta qualidades do masculino também ferido. Porque se o feminino está ferido, o nosso equilíbrio está todo atormentado. E o que são essas qualidades? A qualidade do mando, de uma forma ditatorial, da opressão, da violência, não é verdade? Muitas vezes a gente se vê nessa energia, numa energia da raiva, da inveja, não é? Da manipulação, que são distorções desse feminino e que são tão frequentes na nossa condição de mulher. Nós precisamos estar atentas a estas qualidades distorcidas, porque elas causam muita dor e sofrimento, primeiro a nós mesmas e depois àqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares. Portanto, nós precisamos curar essas feridas e permitir que esse feminino em nós, mulheres, se manifeste na sua forma mais sublime, na sua forma mais genuína. E aí sim, nós vamos poder ajudar a contribuir para que esse equilíbrio aconteça no nosso lar. Do contrário, nessa distorção, nós proporcionamos um campo de equívocos, de adoecimentos, de conflitos que não vão levar à felicidade daquele lar. Os mais prejudicados nesse momento são os filhos, são as crianças. As crianças que estão num lar com tamanha desarmonia e desequilíbrio entre as energias do masculino e do feminino, que estão em desequilíbrio entre as relações amorosas que ali devam ser estabelecidas, essas crianças sofrem muito, elas sofrem diretamente, elas sofrem carregando em si crenças negativas. Quantas vezes não estamos lidando com mulheres que nos procuram como pacientes, como assistidas aqui na casa, e que nos procuram porque percebem uma desarmonia muito grande dentro do seu lar. Percebem uma dificuldade na relação com a filha, com o filho. E hoje nós já sabemos que muitas vezes esse padrão de comportamento, ele vem de algo que vem lá atrás. Se eu não estou apaziguada, se eu não estou em paz com a minha história familiar, se eu não reverencio a minha história, se eu não me aproximo da minha mãe, mesmo que minha mãe tenha cometido erros, porque ninguém é perfeito, nós que somos mães sabemos que nós cometemos muitos erros, não é verdade? Estamos aqui com a senhora e 2 gerações de mães e filha. Cometemos erros, mas cometemos muitas vezes erros na ânsia de acertar, não é?
de educar os filhos, de querer que os filhos sejam felizes. Mas às vezes cometemos erros, como os pais também cometem. Mas num processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, nós precisamos curar essas feridas em nós. Não adianta eu reclamar da minha filha ou do meu filho que é rebelde, que não me ouve, que não segue os meus conselhos, ou às vezes é grosseiro comigo, ou tantas outras situações, inclusive de violência, que nós vimos hoje acontecer muito dentro de casa, de filhos contra os pais ou contra os avós, não é? Nós não vamos resolver isso se nós também não olharmos para trás e nos apaziguarmos com a nossa história. Se nós não abaixarmos a cabeça para nossa mãe e nosso pai e dizermos: eu tomo a vida que veio através de vocês. Quando eu faço isso, é um gesto de humildade que é necessário para o nosso desenvolvimento. Mesmo se eu passei por uma experiência traumática, eu posso dizer internamente para o meu pai ou para um tio, um irmão mais velho, que foi o algoz naquela situação, eu posso dizer: o que aconteceu foi horrível, essa ferida me marcou por toda a vida, eu deixo com você a responsabilidade que é sua. E nesse aspecto eu sou inocente. Muitas vezes é necessário que mesmo aquele adulto, ao tratar dessa vivência traumática numa situação de violência dentro de casa, ele resgate a inocência da criança. Quando adulto numa situação de violência, geralmente não há necessariamente um que é sempre vítima e um que é sempre algoz. Nós precisamos perceber isso. Quantas vezes o nosso comportamento gera situações difíceis. Isso não justifica a violência de homens contra as mulheres. Absolutamente. Não justifica a não punição destes homens que cometem este crime da violência contra a mulher ou contra as crianças. Porém, nós precisamos entender que nós podemos ser um agente de paz e de harmonia, de saúde dentro do nosso lar. Também com as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Também é verdade que com o decorrer da vida, Jung estuda sobre isso, eu acho muito bonito isso. Jung fala do masculino e feminino, ele usa as expressões ânima e ânimos. Ânima é essa essência, essa qualidade do feminino, e o ânimos é essa qualidade mais yang do masculino. Jung diz que com o passar do tempo, com o nosso envelhecimento, as mulheres vão ganhando mais ânimos e os homens, graças a Deus, vão ganhando mais ânima. E aí ele cita, num dos estudos, que é comum você observar, às vezes, numa praça pública, principalmente naquelas populações que vivem muito tempo e que os idosos são protegidos e podem passear nas praças públicas, que não é muito a nossa realidade. Mas do que nós vamos observar? Aqueles velhos calmos, distribuindo pipoquinha para os pombos, que se você for olhar a história daqueles homens, eles podem ter sido homens muito fortes, violentos, ditatoriais, e ali estão com seu ânima mais desenvolvido e são mais dóceis. Em contrapartida, o arquétipo da mulher mais velha, qual é? É boazinha ali dando pipoquinha para os pombos? Ou o arquétipo da mulher mais velha é aquela autoritária, não é? Que fala, que tem mais assertividade. A gente vai ganhando um pouquinho mais do hormônio masculino, que é a testosterona. A gente tem que cuidar, não é? Fazer nossas depilações, porque a gente não quer ficar parecendo um homem. Mas por que a natureza humana traz essa essência do masculino na nossa velhice? Olha que coisa interessante. E se um homem e uma mulher estão bem equilibrados, eles vão viver esse momento também com alegria, com equilíbrio. Um homem um pouco mais no seu feminino e uma mulher um pouco mais no seu masculino.
Tanto que as mulheres, a partir de uma certa idade, elas assumem muitas vezes uma postura muito mais assertiva do que aquela que a gente tinha quando a gente era bem mais jovem. Vocês estão entendendo? Então, tudo se trata de um equilíbrio. A experiência de vir como mulher é muito rica, às vezes dolorosa. Se a gente um espírito que está reencarnando depois de muitas experiências difíceis da condição feminina, muitas vezes a gente vai ter uma resistência nesse início de encarnação. Interessante isso. Mas a vivência do feminino traz um grande aprendizado para o espírito e para todos que estão ao redor. Assim como a experiência de vir como um homem, obviamente é muito rica também, nos traz muitos aprendizados. E nós estamos aqui justamente para este aprendizado, para esse desenvolvimento. Seja como mulheres, sejam como homens. Mesmo nessas condições onde essa identidade não está muito bem definida ou aponta para situações complexas como essas que eu já citei. Então, essa é a lição. Talvez eu tenha extrapolado um pouco, trazendo um pouco do que eu venho trabalhando, vivenciando, não é? Mas que fique para nós esse ensinamento da beleza da vida e do ser humano. Essa beleza de sabermos que a vida não termina com a morte, que ela continua, que nós continuamos vivos num outro plano, numa outra dimensão. E que muitas vezes, neste outro plano e nessa outra dimensão, nós vamos resgatar aquilo que nós construímos, que nós acumulamos de conhecimento, de sabedoria, de vivência em milhares de encarnações. Portanto, vamos olhar para nós mesmos e acolher essa nossa condição atual e vivê-la com toda a gratidão por estarmos aqui neste lugar, neste corpo, nesta idade e nesse sexo, seja homem, mulher ou trans, que nós nos identificamos. Vou pedir então para a gente fechar os olhos e vamos fazer uma pequena vivência aqui. Uma vivência de encontro conosco mesmos, com a nossa condição do ser humano que nós somos, homem ou mulher. Mas também vamos aproveitar este momento e vamos nos colocar diante daquela que nos trouxe ao mundo. Vamos nos colocar diante da nossa mãe. Às vezes, nós viemos de uma mãe biológica e fomos criados por uma mãe adotiva. E agora nós podemos olhar para essas duas mães. Ou talvez a gente foi criado por uma avó que se colocou como mãe. Também podemos trazê-la. Vamos olhar para essa nossa condição de filhos desta mulher ou dessas mulheres. E vamos, num gesto simbólico, reverenciar, baixando nossa cabeça, dizendo: sim, minha mãe, eu a tomo como minha mãe, e eu tomo a vida que veio através de você. Vamos nos sentir acolhidos por essa mãe, por essa maternidade, do jeito que ela foi possível. E vamos levantar a cabeça, olhar para ela agora e dizer: me abençoe, se eu sigo na vida,
eu terei sempre você no meu coração. Mas vamos olhar também para aquele ser que sem ele também nossa existência não seria possível, o nosso Pai, ou aquele que se colocou no lugar deste Pai. E vamos olhar para este Pai e vamos dizer: querido Pai, eu tomo a vida que veio através de você também. E eu a tomo integralmente. Imagine que atrás do seu pai uma fileira de ancestrais masculinos que neste momento você reverencia e se sente abençoada, abençoado por eles. Da mesma forma, olhe para sua mãe e veja uma geração de mulheres ancestrais, avós, bisavós. E também você sente que você as reverencia e toma toda essa ancestralidade e toda essa essência do feminino em você. Seja homem, seja mulher. Imagine que após essa reverência você se vira e olha para frente, para o mesmo horizonte onde olham todos os nossos antepassados. E você olha do lado, e do lado você vai enxergar as companheiras, os companheiros dessa jornada. O marido, o ex-marido, a mulher, as ex-mulheres, esses companheiros de jornada. E você vai enxergar também, um pouco à sua frente, os seus filhos, se os tiveram, e os seus netos, se os têm. Vamos perceber que todos olham para o mesmo horizonte. E você tem um lugar nesse sistema, nesse coletivo, nesta constelação familiar. Você tem o seu lugar. Sinta a bênção de estar neste lugar. E sinta a presença lá atrás e ao redor, contendo e abraçando todos nós, a figura de Jesus e a figura de Maria, nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos nos sentir abraçados agora por Maria. Vamos respirar, sentindo esse amor incondicional de Maria. E nesse instante, vamos vibrar. A partir desse abraço amoroso de Maria, vamos vibrar paz no mundo. Vamos até as regiões de conflitos e vamos vibrar paz, só paz, vida. Vibrando para que a paz possa reinar e salvar o nosso planeta. E vamos voltar para cá agora, sentindo o nosso corpo, sentindo que nós, ao mesmo tempo que podemos expandir a nossa consciência, nós podemos voltar para cá e nos sentirmos presentes neste corpo, nesse estágio que ele está, sem perder a conexão com o alto. E nós vamos agradecer essa disponibilidade, esse serviço desses irmãos, sendo instrumentos neste momento dessa transmissão de amor, de cura, de refazimento. Um simples gesto dos médiuns pode
nos ajudar no nosso reequilíbrio. Lembrando então de Nossa Senhora e repetindo junto essas palavras: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que assim seja.